Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal e nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre textos automáticos aqui no layout. Então, hoje a gente vai falar do texto automático ligado a uma viewport do SketchUp. Então a gente importar ali nosso modelo do SketchUp e através de um texto que ele puxa automaticamente ali eu conseguir descrever a minha cena sem precisar ficar digitando o nome, ficar digitando a informação que eu quero. Então a gente vai explorar como que a gente faz isso aqui, como que a gente manipula isso de uma forma melhor e lógico, bem explicado para vocês entenderem de uma vez por todas como que funciona, beleza? Bom, então vamos aqui para o layout. Basicamente, os textos automáticos, tá? Eles podem ser feitos tanto pela ferramenta de texto, então, ferramenta de texto normal aqui, né? Ou então pela linha de chamada, tá? O rótulo, né? Que o SketchUp chama aqui, que você puxa e cria um texto aqui da etiqueta, tá? Pode ser feito pelos dois. A gente vai explorar os dois. E aí, sempre que você tiver um texto automático, basicamente, você vai ver que ele vai estar assim, ó, entre um menor e um maior. E aí ele vai estar chamando algum texto automático ali, que eu vou entrar nisso mais para frente, tá? Então, primeiro passo é isso, entender que sempre que você for criar um texto automático, você vai criar ou por texto ou por rótulo, beleza? E aí depois que você criar, aí sim a gente vai ver como linkar isso com as automações dentro do layout. Bem legal, né? Então vamos lá, vamos começar aqui a trabalhar. Eu vou começar com a de rótulo, tá? Por quê? A ferramenta de rótulo é muito fácil a gente linkar com o nosso modelo do SketchUp. Então aqui eu tenho uma viewport importada do SketchUp, normal, no layout, enviar para o layout, ou aqui arquivo inserir, né? Um arquivo de SketchUp comum, tá? E a partir do rótulo eu posso clicar em algum canto aqui do meu projeto, vou clicar nesse piso aqui, por exemplo, ó, puxar um rótulo, e aí eu escolho aonde que ele vai estar, né? E aí vocês vão ver que automaticamente esse rótulo me veio assim. Lembra que eu disse entre um menor e um maior? Então aqui ele está puxando um texto automático. Tanto que se eu clicar fora, ó, ele já mudou aqui o nome para piso laminado 1 P2. Tá? Então ele já puxou o nome automático desse componente. E Gabriel, o que é esse piso laminado 1 P2? É o componente do SketchUp, tá? Então quando você dá o 3 cliques, criar componente e dá um nome para ele, eu dei esse nome para o piso laminado. E aí ele já apareceu aqui. Tá? Então puxei o nome automático ali. Então quando eu crio um rótulo ligado ao meu modelo de SketchUp, eu posso criar qualquer definição. E aí vocês podem estar pensando, Gabriel, beleza, ali está escrito Component Definition, ok, já veio o padrão, mas como que eu vou saber qual propriedade que eu quero pegar disso daqui, né? É bem fácil, tá, gente? Vocês vão ver que aqui embaixo a gente tem uma setinha para baixo, ó. Se eu clicar nessa setinha, ele abre uma janelinha aqui no meu SketchUp, ele abre essa janelinha aqui. E olha que legal, aqui a gente tem uma lista de itens e aqui a gente tem várias informações. Vamos explorar ela aqui. A primeira é porta de visualização. O que é isso? Nada mais é do que a minha visualização dentro do layout. Então, através disso, eu posso definir, por exemplo, o nome da minha cena e clicar fora para confirmar. Então, pode ver que está ali o nome planta padrão, que é o nome da minha cena no meu SketchUp. A mesma lógica vai servir para esse rótulo, por exemplo. Então, se eu pegar aqui e criar uma da porta de visualização escala, ele vai colocar aqui, esse Rachel, né? Ele vai colocar aqui 1 para 100. Então ele sabe que minha escala está no 1 para 100. Se eu mudar minha escala, ele muda o texto automático e assim por diante, tá? E o que é legal? Isso daqui é muito fácil você criar, por exemplo, o nome, né, da sua cena, que nem esses nomezinhos aqui. Como que vocês vão fazer então? Pegar aqui o rótulo, puxar esse rótulo até onde vocês querem e vão fazer o seguinte. Dentro desse daqui, então, você vai colocar o nome da visualização. Nesse caso, vai pular uma linha, pode ser com o Enter mesmo. E clicar, por exemplo, em escala. Ó. E aqui o que é legal é que vocês podem revezar isso, né? Você pode colocar, por exemplo, aqui ESC, 2 pontos, tá? Nada impede de vocês fazerem isso. O que vai acontecer é o quê? O que tiver entre o menor e o maior, ele vai puxar um texto automático. O que tiver fora dele, ele vai puxar o nome normal. Então olha aqui, por exemplo, a gente tem planta padrão, na outra linha, escala 1 para 100, tá? Gabriel, as lógicas de tamanho de fonte, de tipo de fonte, se mantém? Se mantém normal, gente. Então, por exemplo, vamos vir aqui em estilo de texto. Eu vou selecionar esse escala 1 para 100, tá? Ou escala menor maior Rachel, né? Que é o nosso texto automático. Eu vou deixar ele menorzinho, vou deixar ele 8, tá? E eu vou colocar um itálico nele, ó.
E aqui nesse Scene Name eu vou colocar um Arial Black. Eu vou colocar ali um 10, tá? Vou colocar ele maior. Só vou ajustar aqui essa escala, né? Que essa escala veio para mais aqui, não era para ele vir não. Então aqui, gente, ó, meu texto padrão ficou em negrito e o embaixo ficou justamente escala 1:100, menorzinho ali, né? Então a gente já conseguiu um nome para nossa planta, ó, de forma automática, tá? Então sem eu precisar ficar me preocupando em digitar planta padrão, pula uma linha, escala 1:100. Não, o próprio SketchUp, o próprio layout já fez isso para mim de forma automática aqui dentro, né? E aí vocês podem estar pensando, né? Só para finalizar esse assunto aqui de cota de nome de folha, né? Gabriel, mas eu não tenho essa seta, né, no meu nome. Eu não preciso indicar que eu estou falando disso, porque pode ver aqui embaixo que você não tem essa seta. Como que você faz isso? Só para complementar. Bom, é bem simples, na verdade. A gente vai aqui em estilo de forma, tá? Aqui na cor do traço, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai deixar ele transparente, ó, aqui em 0. Prontinho. Agora a gente só tem o nome embaixo a escala e não tem mais o nome, a linha, né, a seta ali. Então eu posso deixar isso daqui, por exemplo, na ponta da folha, aqui, tranquilo, que ele vai sempre seguir o que eu tenho. Bem legal, né? Então, muita utilidade nisso, ainda mais se a gente linkar com os álbuns, que a gente já viu como que funciona, né? Então, por exemplo, esse álbum aqui, de nome da cena, funciona exatamente assim. Você clica ele aqui em cima, ele coloca o nome e consegue definir o nome da sua cena, tá? Exatamente dessa forma que eu ensinei vocês agora. Então crie um álbum de vocês com o padrão de vocês com essa simbologia, beleza? Bom, vamos explorar então as outras possibilidades, tá? Vou clicar aqui de novo no nosso piso e vou entrar na nossa porta aqui de escolher a entidade, tá? E vocês vão ver que aqui embaixo ele segue uma ordem muito legal, tá? Muito legal mesmo. Lembra aquele vídeo lá, o primeiro vídeo do canal sobre estruturas, que a gente tem um componente, dentro desse componente a gente tem outro componente, que vai ter dentro dele outro componente. Então, resumidamente, a gente tem um prédio, que dentro dele tem um andar, que dentro dele tem uma parede, por exemplo, nesse caso um piso. É essa a lógica aqui da porta de visualização da seleção aqui, né? Então, a porta de visualização é o grupo master ali, é o primeiro grupo que eu peguei. O de baixo aqui, edifício IFC, é o próximo, é o meu grupozão mesmo, meu projeto inteiro. E aqui eu posso definir se eu quero o nome, se eu quero a categorização IFC, eu defino o que eu quero. O próximo item é primeiro pavimento, então eu vou definir dentro do primeiro pavimento o que eu quero selecionar. O próximo é piso laminado, que é o nosso componente de fato ali. E eu posso escolher o que eu quero colocar. Então, por exemplo, quero colocar piso laminado. E na próxima linha eu quero colocar o volume dele, ou a área da face, né, que ele vai ter ali. Então eu posso pegar aqui a área. Aqui o componente definition, no caso, como é outra categoria, né, ele vai acabar não pegando, tá? Então, realmente aqui a gente teria que fazer duas seleções. Então ficaria uma para a área e uma aqui em cima para o componente definition, né? Então ali o nosso piso laminado e o nome do piso laminado. Posso ajustar isso do jeito que eu quiser, colocar com o texto que eu quiser. E aí eu te extrair a área da face e aqui o material que eu tenho, né? Posso juntar com o que a gente já viu, de puxar e tirar a cor do traçado. Posso fazer exatamente o que eu preferir, tá? Vamos selecionar eles aqui, ó, e tirar a cor do traço então. Poderia já usar isso no meu próprio projeto, aqui dentro em cima, ficar piso laminado, a metragem quadrada desse piso laminado. Então é muito útil, é muito prático, né? A gente conseguir trabalhar dessa forma, beleza? Bom, então vou revisar porque a gente pode ter dois tipos, que nem eu falei, a gente vai ter o tipo por texto e o tipo por rótulo, tá? Esse vídeo aqui vai ser por rótulo e eu vou fazer um para a próxima semana de texto, para ficar bem explicadinho e bem entendido aí por vocês também, beleza? Mas vamos lá então. A parte por rótulo. Rótulo é bem simples, você clica, puxa, define onde vai ficar, tá? Isso daqui é uma linha de chamada realmente do SketchUp, então você consegue configurar forma, seta, traço, que nem a gente viu em cotas, tá? Igualzinho que a gente viu em cotas. E aqui a gente vai definir, através dessa setinha, o que a gente quer puxar desse cara. Então eu posso puxar da porta de visualização, que é o primeiro grupo, que é o que eu estou vendo ali,
do edifício IFC, que é o meu componente maior, vamos chamar assim, meu primeiro pavimento, que é um componente intermediário, meu piso cerâmico, que aqui é o último componente realmente. Então, por exemplo, eu já vou criar um componente definition aqui, piso cerâmico, e aqui eu já vou criar um embaixo, referente ao nosso metro quadrado, que é o que? A face, que é a última instância de fato, né? Então, da face aqui, ó. Então, aí a gente já criou uma outra simbologia ali para piso cerâmico, com um metro quadrado que eu tenho desse piso cerâmico. Então eu já extraí a metragem quadrada desse piso aqui no próprio layout. Bem legal, né? É bem fácil de fazer, é só a gente puxar. Mais fácil ainda se eu já tivesse isso aqui, ó, nos meus álbuns, tá? Que aí é só eu puxar realmente e colocar ali essa informação. Por exemplo, se fosse esse triângulozinho, se eu colocasse ali, estava representado. Tá? E para finalizar e ficar bem completo realmente, vou mostrar só mais uma propriedade, que é o caso de escala, né? De escala gráfica aqui realmente. Então, por exemplo, vamos supor que a gente tem esse componente aqui e a gente queira colocar aqui uma etiqueta mostrando qual que é o nível disso daqui no meu projeto, tá? É bem simples também. Eu venho em rótulo, coloco onde vai ter esse rótulo, onde que vai ficar meus textos, né? E aqui, gente, eu vou usar a última opção de face aqui, coordenadas, ó. Mas vocês vão ver que por padrão, as coordenadas vão vir assim, x, y, z. E o que que a gente faz? Só apaga o y e o x e deixa só o z, ó. Porque aí o próprio layout vai entender que a altura dele é 14.5, por exemplo. E aí a gente consegue tirar a nossa setinha e voilá. A gente tem uma indicação de nível automática aqui no layout, que é onde que eu pegar e colocar isso, ele vai entender qual que é o nível, como que ele tem que se comportar e assim por diante, tá? Então eu vou trazer o nível para cá, ó. Ele já entende que aqui está no 15.86 e não no 14.53. Então ele pega o nível também de forma automática, beleza? Bom, e agora sim a gente conseguiu ver tudo sobre rótulos, tá? Sobre a parte de texto automático em rótulos, na verdade, né? E que nem eu falei, trouxe isso aqui em um vídeo único para a gente ter isso bem detalhado, sabendo como que a gente acessa essa janelinha, como que a gente escolhe ali o que eu tenho para fazer, e qual que, né, como que eu vou trabalhar umas dicas do que pode criar com isso. Então você pode criar nome de cena com escala, você pode criar indicação de ambiente, tirar metro quadrado de piso, por exemplo, ou de um ambiente, né, em si, depende de como está seu bloco ali, seu componente. Tirar níveis de corte, níveis de planta, vai ser tudo através dos textos automáticos apenas com um clique, beleza? Bom, então por esse vídeo é isso, não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo e até uma próxima.